Glórias a Deus. Quero desejar um dia abençoado, um dia agraciado, debaixo da paz, da misericórdia do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais um dia, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos e de toda a humanidade. Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente do alto da cabeça à planta dos pés. A palavra está em 1 a Crônicas, capítulo 27, de verso 1 a 27, que diz assim: Davi estava muito feliz por estar morando em um palácio, em um novo palácio, que o palácio onde Davi estava morando era alinhado de cedros, e também feliz porque a Arca da Aliança estava em uma das tendas, e Davi estava se organizando e planejando em levantar um altar ao Senhor. E o Senhor, ele estava conversando com o profeta Natã, e Natã, vendo os feitos que o Senhor estava fazendo na vida de Davi, Natã disse ao rei Davi: construa um altar, pois o Senhor está com você. E o Senhor Deus Todo-Poderoso usou o mesmo profeta que deu a sugestão para Davi levantar o altar, pois Deus está com Davi. Foi o mesmo Deus também que usou o profeta Natã para dizer a Davi que não construísse o altar, pois não era Davi que ia construir um altar para o Senhor, mas sim um dos seus filhos, que o Senhor estava abençoando as gerações de Davi, os filhos de Davi e as gerações de Davi, até a quarta geração de Davi. O Senhor estava já planejando, onde Davi colocou no coração que ia levantar um altar em gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor estava fazendo na vida dele e entre os deles. O Senhor também usou o profeta Natã, dizendo a Davi que não o construísse, que ele já tinha um dos seus para fazer esta bênção, para levantar, pois o Senhor estava consagrando, o Senhor estava dando essa dádiva para um dos filhos de Davi, para os filhos de Davi, e era uma promessa, foi uma promessa do Senhor para com os filhos de Davi, como Davi estava servindo ao Senhor, os seus também iriam servir. Como o Senhor tinha feito Davi rei, também ia fazer os seus. E assim o Senhor fez, porque a palavra do Senhor, o que o Senhor diz, se cumpre. O que o Senhor fala não volta vazia. A palavra do Senhor não volta vazia. E assim, Davi ficou esperando respostas do Senhor e acreditando e confiando que assim as suas gerações seriam abençoadas, porque era uma promessa do Senhor. E o Senhor, e Davi ficou aguardando o Senhor conversar com ele, falar com ele. E assim o Senhor falou com Davi e fez a promessa que não era ele que ia construir o altar, mas sim um dos seus. Glórias a Deus. E no verso 23 a 27, Davi diz assim, Davi tem uma conversa com o Senhor e o Senhor responde a Davi. Glórias a Deus. Agora, Senhor, que se confirme a sua promessa de que eu e meus filhos sempre governamos esta nação, e que o cumprimento desta promessa possa trazer honra e glória ao seu nome. Quando todos reconhecerem que o Senhor sempre cumpre o que diz, para que os homens digam: na verdade, o Senhor dos Exércitos é o Deus de Israel, e sempre haverá reis entre os descendentes de seu servo Davi. Agora tenho coragem de orar ao Senhor, porque contou estas coisas ao seu servo, que o Senhor fará que os meus descendentes sejam reis. Ó Senhor, o Senhor é Deus,
O Senhor prometeu estas boas coisas ao seu servo. Eu peço que abençoe a família do seu servo para sempre, pois quando o Senhor concede uma bênção, ela é uma bênção eterna. Glórias a Deus. Aqui foi a oração que Davi fez ao Senhor. E o Senhor respondeu a Davi. E tudo aquilo que o Senhor, como o Senhor foi com Davi naquela época, é o mesmo Deus dos dias atuais, do dia atual. Nesta manhã, meus amados queridos irmãos, o Senhor diz também que aqueles que estão levantando um altar para o Senhor, querendo agradar ao Senhor, todos aqueles filhos que querem agradar ao Senhor, como o rei Davi. O rei Davi queria agradar ao Senhor pelas bênçãos e as graças que o Senhor tinha derramado sobre a vida dele e sobre os seus. E assim o Senhor vendo que o Senhor já tinha dado grandes honras a Davi, e assim o Senhor estava prometendo às suas gerações bênçãos, que eles iam reinar como Davi. E a promessa e todas as promessas que o Senhor fez a Davi, nesta manhã o Senhor também faz para aqueles filhos que também quer agradar ao Senhor, que quer servir o reino do Senhor, que quer abençoar o Senhor, como eu já falei nas palavras anteriores, que não é a gente só fazer é só a gente fazer no ministério, mas tudo aquilo que a gente faz em nossa casa, em nossa família é ministério, nosso trabalho é ministério, nossa empresa é ministério, a nossa convivência com os vizinhos, com os amigos é ministério, tudo abaixo dos céus, tudo que está favorecendo, fazendo bem ao próximo, está fazendo, alegrando o coração do Senhor, é ministério, é promessa do Senhor. E todos aqueles que fazem com a boa vontade, com um coração rendido, cheio de gratidão, cheio de bondade, como assim o rei Davi foi e fez, assim somos nós, aqueles que estão prontos e preparados, prontos e preparados nós nunca estamos, o Senhor é que nos prepara, o Senhor só quer que a gente esteja disponíveis. Quando nós estamos disponíveis a fazer, a agradar ao Senhor, assim o Senhor trabalha para os nossos. A gente trabalha as nossas vidas, o Senhor honra os nossos dias, o Senhor honra a nossa família, o Senhor honra as nossas gerações, as nossas futuras gerações. E assim o Senhor quer que a gente esteja alinhado com ele, como o rei Davi, como Davi estava alinhado, como o profeta Natan também esteve alinhado ao Senhor, e tantos outros profetas que estiveram alinhados ao Senhor, querendo levantar um altar, cuidando da Arca da Aliança. E hoje a nossa Arca da Aliança é servir ao Senhor com o coração rendido, cheio de bondade, cheio de vontade e alegria. Glórias a Deus. Esta manhã o Senhor nos convida, nos faz um convite, nos faz uma promessa. O Senhor faz uma promessa para as nossas vidas e para os nossos. Que eu e a nossa casa, que a gente venha falar, a gente venha pronunciar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, pois é promessa do Senhor a abençoar as nossas gerações, nos abençoar e abençoar as nossas gerações. Eu vou orar para que a gente venha estar alinhado ao Senhor, com coração grato ao Senhor, com coração pleno ao Senhor, para que o Senhor venha nos orientar na graça e na sua misericórdia e nos planos futuros para as nossas vidas e para os nossos. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigada, Jesus, obrigada, Pai, porque assim como o Senhor foi com o rei Davi, o Senhor usou, meu Pai, o seu filho, o rei Davi, para levantar um altar, Senhor, e assim o Senhor também usou o seu profeta para dizer a ele que não, que o Senhor já estava preparando um dos seus para levantar esse altar, Pai, que o Senhor ia abençoar as suas gerações como o Senhor
como o Senhor estava abençoando o seu filho. E nesta manhã também o Senhor nos fala, Pai, todos aqueles que estão alinhados, que estão com o coração, um coração rendido a Ti, cheio de vontade de fazer para Te agradar, Pai. E o Senhor também está hoje nos prometendo, o Senhor hoje nos promete, não sou eu, mas é a sua palavra, que diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, que tudo aquilo que eu estou fazendo, Pai, hoje para essa futura geração, para a geração atual, o Senhor já promete, Pai, para as minhas futuras gerações, que o Senhor irá cuidar. As promessas do Senhor se cumprem, Pai, tudo aquilo que o Senhor fala, o Senhor cumpre a sua palavra, cumpre as suas promessas, o Senhor nos honra. E nesta manhã o Senhor está declarando aqui através da palavra, Senhor, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, que o Senhor honrará as nossas descendências, as nossas futuras gerações. Glórias a Deus. E assim em Ti confiamos e acreditamos, Pai. E também o Senhor não quer que a gente fique parado, o Senhor quer que a gente se mobilize, quer que a gente se movimente, que a gente faça, que a gente venha enfrentar os desafios, porque mesmo servindo ao Senhor, nós não estamos isentos de desafios, mas o Senhor nos dá a graça, a força, a coragem, a determinação para enfrentar os desafios e não desanimar, assim como o rei Davi teve diversos motivos para desanimar, mas ele na hora nenhuma ele se desanimou, ele lutou porque sabia que o Senhor estava com ele. Nesta manhã sabemos sim que o Senhor está conosco, não só hoje, mas para todos sempre, Pai. Obrigada, Senhor, por esta palavra, obrigada, Pai, pelas suas promessas. Tudo aquilo que o Senhor fala, o Senhor cumpre, Deus. E que esta manhã a gente venha ter essa certeza, não deixe dúvida nenhuma. Meus amados queridos irmãos, não deixe dúvida nenhuma entrar nos corações, no pensamento de vocês, nos sentimentos de vocês. Creiam, confiem que o Senhor está conosco para todos sempre. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos com Deus. O Senhor Jesus nos abençoe do alto da cabeça à planta dos pés. Fiquem com Deus.